Ora bem, estamos nós agora na segunda sessão desta conversa com o Estrategizando e as Vidas Alternativas, concretamente comigo, Jorge Justino, e com o António Sarzedeu. O tema hoje passará muito pela área da educação, porque está o arranque do ano letivo a iniciar, com todas as problemáticas habituais, infelizmente, em Portugal, cada vez que arranca o ano letivo, que tem sobretudo a ver, do meu ponto de vista, com as dificuldades financeiras do país. Eu acho que, nessa circunstância, é um bocado abusivo estar a imaginar que a culpa é do governo, a culpa é mesmo da responsabilidade de 40 e tal anos de uma gestão difícil para conseguir desenvolver o país sem o endividar. Não foi possível, o país está endividado, as circunstâncias do Covid também não ajudam nada e nessas condições, obviamente que há faturas que se pagam e entre a fatura da educação e a fatura da saúde, provavelmente neste momento predomina a fatura da saúde. É Mas óbvio. olha que eu lembro-te que desde a monarquia que o país está endividado. Aliás, foi por causa da dívida à Casa Real que a Casa Real de Bragança caiu. E depois é verdade. o ultimato inglês que veio para pagar a dívida da Casa Real. Depois fez-se a República, que era suposta pagar a dívida e não pagou e veio parar ao 28 de maio. Depois o 28 de maio era suposto pagar a dívida e não pagou, instalou o fascismo para pagar, que também não pagou e deixou. E depois veio o 25 de abril, que com liberdade e alegria foi arranjando mais dívida. E estamos todos felizes, cheios de dívida. Mas também, vamos ser sérios, mas apesar de tudo, os Estados Unidos da América ainda têm uma dívida maior e estão de pé, não é? E, na verdade, a circunstância, de qualquer forma, tem a ver com a racionalidade ou irracionalidade na gestão das contas do Orçamento de Estado e, nessa perspectiva, a circunstância de dar, neste momento, prioridade à saúde é obrigatório. Estamos com uma pandemia e temos que a combater e é obrigatório dar toda a prioridade à saúde. De qualquer forma... Eu diria que há saúde e há educação, porque a falta de educação leva à falta de saúde também. Sem dúvida, sem dúvida. E até porque mais de 40% da população portuguesa tem o máximo do ensino básico, o que significa que, do ponto de vista da produtividade, do ponto de vista da atividade económica, das organizações, etc., obviamente que se está a pagar uma fatura enorme pelas limitações do sistema educativo português. Não, ninguém duvida dessa matéria. O que é verdade é que, juntando todas as peças negativas, neste momento o ano letivo está a começar com imensas dificuldades. É muito difícil estar a gerir a manutenção das crianças e dos jovens em espaços comuns sem haver contactos pessoais e físicos. É muito difícil criar condições para que esses contactos sejam minimizados, até porque a maior parte das escolas não tem condições para alterar a sua estrutura de sala, né? E as salas têm limitações, e tudo isso está a complicar bastante o arranque deste ano letivo. Vamos esperar ansiosamente que isto se resolva de uma forma positiva, porque senão, se não se resolver, vamos ter mais um desenvolvimento acelerado do Covid, no caso, e, portanto, isso não será bom nem para o sistema educativo, nem para as pessoas em geral, para as crianças, sobretudo, será tudo muito complicado. Essa circunstância é uma circunstância que nos devia unir a todos e juntar a todos e procurarmos em conjunto encontrar soluções que fossem as mais aceitáveis possíveis para combater o Covid, ao mesmo tempo que permitiam o arranque do ano letivo. Essa circunstância leva-nos a nós, no Estrategizando, a ter alguma calma e alguma cautela sobre o arranque do ano letivo e, obviamente, dizer ao Ministério da Educação que contamos com o saber do Ministério da Educação para encontrar soluções, de preferência, na nossa opinião, em parceria com as estruturas representativas dos trabalhadores do setor e, obviamente, com as estruturas representativas dos encarregados de educação. Não sei qual é a tua opinião sobre esta matéria, mas eu acho que aí seria obrigatório que houvesse uma parceria intensa. Bom, a parceria pode querer ser intensa, mas é só uma intenção, porque na realidade as forças que se movem dentro não facilitam isso. Por um lado, o próprio parque escolar, e estou a pensar no parque escolar pós-socrático, sem ter nada a ver com o Sócrates da Grécia, porque
facto não tem mesmo nada a ver, não há muito pensamento lá dentro, mas foi feito em função de determinados critérios que hoje estão ultrapassados, não é? Aliás, a grande preocupação naquela altura, e ainda é hoje em algumas escolas, era o amianto. Era o amianto. Era a peste da época, era o amianto. E agora a peste de hoje não é já o amianto, é o coronavírus. O amianto era no telhado. E agora o coronavírus é por todo o lado. Sem dúvida, sem dúvida. E na circunstância... Diz, desculpa, essa circunstância altera as circunstâncias todas. Porque com amianto ou sem amianto, os miúdos podiam estar todos na mesma sala, podiam brincar. Estou a falar dos miúdos. Os mais crescidos podiam namorar, podiam beijar as namoradas no recreio, podiam jogar à bola, etc. Agora, tudo isso se desfez. Não há beijos, não há meninos a brincar à bola, não há condescendência dos professores para com eles relativamente a isto. E depois isso também se vai refletir no próprio ensino. Passou-se do 9 para o 99. E isso complica muito. Os professores não estão preparados, nós não temos preparação para coronavírus. Os professores foram preparados para ministrar aulas em tempo e ambiente normal. Agora isto vem subverter tudo. Eu próprio, que sou aluno numa universidade, estou a fazer um estágio, estava as disciplinas do ano passado, filas com a maior dificuldade, porque volta e meia o professor desaparecia-me do ecrã e eu já não sabia voltar para ouvir. Quando voltava 20 minutos depois já tinha perdido a substância importante das aulas. E por isso, bom, vou dizer, numa das cadeiras tive uma má nota. Enfim, para mim, tive 14. Eu estava a bater-me uma nota mais alta. Mas foi por isso que eu não conseguia acompanhar. Bom, depois deste choradinho pessoal, eu transfiro este choradinho pessoal para o grande choro universal, ou pelo menos português, que vamos ouvir da parte dos professores, da parte dos pais, da parte dos alunos, da parte dos empregados, dos funcionários também, e de toda a gente. Todos vão chorar um bocadinho, vai ser um grande vale de lágrimas, mas esperemos que sejam só lágrimas, não sejam lágrimas acompanhadas de doença. Mas é difícil. Chegam os pais para trazer os filhos, chegam os funcionários, que também alguns também têm lá filhos na escola, chegam os professores e chegam outras pessoas que vão lá à escola por outras razões. Toda esta salada russa vai ser muito difícil. É pior que a festa do Avante. Pois é bastante pior que a festa do Avante, que no caso concreto, só daqui a 15 dias poderemos dizer com clareza se de facto afetou ou se não afetou a expansão do Covid. Há uma questão. É que uma coisa é ensinar, por exemplo, em Lisboa, outra coisa é em Trás-os-Montes ou no interior do Alentejo. São escolas diferentes, os acessos são diferentes, os autocarros são diferentes, se é que há autocarros. Enfim, são as próprias formas de acesso à própria escola, já em si mesmo, são diferentes. Em algumas, os miúdos ainda vão a pé. Sim. Eu acompanhei ainda no século XX, a finais do século XX, umas idas à escola em autocarros, no caso concreto, e havia pelo menos uma nota muito curiosa, o motorista quase que conhecia os alunos um a um e sabia quem é que estava a faltar e quanto tempo é que tinha que esperar pelo miúdo, porque o miúdo estava atrasado. Enfim, é uma circunstância que dá alguma cor à vivência do interior deste país. De qualquer forma, convém esclarecer, diga-se de passagem, que a festa do Avante, do ponto de vista interno, do ponto de vista da organização, do ponto de vista da responsabilidade individual e social das pessoas, correu muito bem. Houve um sentimento de grande responsabilidade, toda a gente estava quase todo o tempo com a máscara, toda a gente mantinha a distanciação social e eu estou otimista em relação a esta experiência social, comunitária, que foi a festa do Avante, e daqui a 15 dias estou convicto que poderei dizer aqui assim que a festa do Avante não trouxe resultados negativos para o Covid e para a expansão do Covid. Em relação ao ensino, a minha preocupação segue a tua. Eu, de facto, tenho alguma dificuldade em perceber se as crianças e os jovens estão suficientemente motivados para conseguirem
saber manter a distância social, saber manter a máscara, saber disciplinar as suas vontades de expansão e de comunicação, e essa circunstância vai tornar este ano letivo muito complicado. Por outro lado, infelizmente, e é uma coisa antiga, é que depois da experiência do Sócrates e da tentativa que ele fez de introdução dos modelos tecnológicos da informática nas organizações escolares, que foi uma tentativa altamente positiva, que não teve continuidade, e ao não ter continuidade está a dificultar a nossa relação hoje no combate ao Covid. Porque, como tu disseste muito bem, uma boa parte dos professores não tem essa experiência de comunicação através dos meios informáticos, a maior parte dos alunos nem sequer tem computador, no caso concreto o que ainda dificulta a situação, porque se a ideia se tivesse mantido de um computador por aluno... Não esqueças que havia o Magalhães Socrático. Sim, o que estou a falar de Magalhães. Foi uma boa ideia, mas não foi tomada. Uma belíssima ideia que no caso concreto não teve continuidade, e se tivesse tido continuidade, garantidamente hoje teríamos outra escola, outro tipo de escola, muito mais avançada e muito mais capaz de responder às limitações que o Covid impõe. E devo dizer aí que os professores, no caso, têm feito e fizeram, obviamente, um esforço significativo, inclusivamente para dentro dos seus espaços familiares, de manterem as aulas com os alunos, portanto, através de computadores pessoais, no caso, e não propriamente através de computadores da escola, o que dificultou imenso toda a relação escolar. É evidente que, tarde ou cedo, com Covid ou sem Covid, as pessoas têm que aprender a conviver num sistema escolar onde a relação professor-aluno não é uma relação tipo académica século XIX, XVIII e XVII e princípios dos anos 20 ou anos 20 em geral, porque, na verdade, a circunstância tem que ser outra. Os alunos têm que ter computadores, todos eles, os professores têm que ter computadores, todos eles. Estamos no século XXI e ainda hoje, infelizmente, há quem nas escolas pense, em vez de querer aproveitar os telemóveis, querer proibir os telemóveis dentro da sala de aulas, o que é um absoluto ridículo. Até porque, no caso concreto, toda a gente se esquece que cada miúdo, né, leva para a escola algo entre 5 a 10 quilos de livros, que é uma coisa inacreditável que ninguém se preocupe com esse assunto e que estejamos, na verdade, a sustentar 3 ou 4 grandes editoras, em vez de estarmos a criar as condições para uma sociedade mais tecnológica, mais desenvolvida e, sobretudo, mais participada, porque essa é também uma vantagem que os computadores e as novas tecnologias trazem. Nós podemos participar mais ativamente com a sua utilização, se for uma utilização conhecedora e uma utilização responsável. Este ano letivo vai ser para mim muito complicado, porque de facto juntamos a este problema o problema do Covid, né? E o problema do Covid vai nos trazer a demonstração das nossas falhas, né? Bem, por um lado somos humanos e portanto erramos sempre, e em segundo lugar, no caso concreto, somos humanos e não estamos a ser suficientemente responsáveis. Há uma parte importante da população portuguesa que está a ser responsável, sem sombra de dúvida, mas o que é verdade é que uma boa parte da população portuguesa continua a aderir aos maiores forrós e a gerar as maiores confusões, ou então a fazer campanha, porque é o mesmo tipo de gente, contra uma festa que foi altamente organizada e eficaz, e ao mesmo tempo a seguir essa campanha sai do computador e vai para a praia misturar-se com milhares de pessoas, ou vai para uma cervejaria beber copos à frente de 35 ou 45 ou 150 pessoas, sem qualquer preocupação de usar máscara ou de distanciação social. Este é um problema grave que eu acho que tu concordarás certamente comigo sobre esta matéria. Eu dir-te-ei que concordo e acrescento. Todos os dias me aparecem na televisão, aqui por este telemóvel ou pelo meu computador, novas mensagens de pessoas que subtilmente nos tentam fazer crer que isto tudo é uma grande invenção, tudo isto é uma maquinação de não sei quem, para nos proibir, para nos cercear as liberdades, para nos matar. É uma coisa assassina. Mas, na verdade, os que estão a reproduzir isso e que se sabe de onde vêm,
Eles próprios é que querem fazer isso que eles dizem, que não sei quem, é um Deus ex machina, quer fazer. Quando me vejo alguém a dizer que, ai, a máscara, só ponho quando me apetece, pronto. Ai, eu não quero ficar cerceado nas minhas liberdades individuais. Bom, esse é um discurso bonito que vem desde o Iluminismo e desde a Revolução Francesa e desde a primeira Declaração dos Direitos do Homem. Só que agora, com a globalização, não podemos continuar, e depois, sobretudo, com o coronavírus, não podemos continuar a exacerbar o eu em detrimento do nós. Hoje temos de pensar mais no nós e menos no eu. Quando saímos da porta para a rua, já temos de estar a pensar no nós. Mas mesmo muitas vezes em casa, já temos que pensar em nós e não em eu. Não se trata de esmagar a minha personalidade, mas trata-se de, com a minha, eu não esmagar a minha e a dos outros. Precisamente, até porque a minha liberdade individual termina onde começa a liberdade do outro. Esse é o princípio básico de qualquer democrata. A nossa liberdade não é universal e infinita, nós temos limites que passam pela nossa relação com os outros e pelos direitos que os outros também têm de exprimir a sua liberdade e a sua convivencialidade em rigor sanitário, que é aquilo que nós todos necessitamos agora, no caso. Né? E repara, eu tenho a máscara, mas depois eu digo, eu estou imune, não acontece, sou jovem, não tenho doença nenhuma, nunca tive, vou tirar a máscara e tiro. Mas eu posso trazer o vírus comigo e vou passar ao meu avô, que já tem 70 anos, ou vou passar à minha mãe, que tem 50, ou vou passar à empregada que cá vem, ou passo na rua a não sei quem. Mas eu vou imune, passeando, até vou curtir uma boa praia. Mas pelo caminho infectei uma porrada de gente, para falar bem e barato. Sem sombra de dúvida. Depois há aqui uma outra questão que eu também quero deixar não posso deixar de relevar. Tem a ver com, obviamente, vivemos numa sociedade com metrópoles, no caso, não é? Não vivemos nos tempos das pequenas aldeias, das pequenas vilas, e nas metrópoles somos obrigados a conviver uns com os outros em pequenos espaços que são os meios de transporte. Os autocarros, o metro, o comboio, etc. E nessa matéria há um erro que está toda a gente a cometer, desde os empresários até ao Estado, ou até ao Governo, que no caso concreto passa pelo seguinte: havia que diversificar os horários das pessoas, quer os horários escolares, quer os horários das empresas e quer os horários, obviamente, das famílias em si. Né? E essa diversificação dos horários ninguém quis assumir. E ao ninguém querer assumir, deu direito a que nos autocarros, nos comboios, no metropolitano, no caso, as pessoas sejam forçadas a conviver sem distanciação social e, mesmo que estejam com a máscara, a criar situações de risco para si e para os outros. E essa realidade era muito simples de resolver. Durante este tempo do Covid, no caso concreto, haveria que reduzir o período normal de trabalho dos trabalhadores, como é óbvio, havia que obrigatoriamente criar as condições para a diversificação desses horários nas empresas, nas escolas, etc. E essa circunstância, infelizmente, não está a ser trabalhada convenientemente. E se houvesse essa diversificação dos horários, garantidamente que haveria mais facilidade na gestão e no combate ao Covid. Essa é uma temática que eu não consigo deixar de pôr aqui para reflexão de todos nós. Diga-se passagem, já agora a tua opinião também, Sarrazelo, gostava de ouvir. Bem, eu diria um slogan: não dá congestionamento a coronavírus. Precisamente. Uma coisa traz a outra. Portanto, tentar descongestionar era bom. Umas empresas começarem às 8 da manhã, de uma certa qualidade. Outras só começarem às 9 e outras às 10. Estou a dizer estes números, como podia dizer outros. Claro. Porque algumas às 9 ainda não têm clientela nenhuma, ou às 8, mas outras já têm. Muitas das internacionais, quando é aqui 8 horas da manhã, nesse país outro, com quem negociam já é meio-dia, ou é 11 horas, ou é, ao contrário, se for com o Brasil, é 4 horas da manhã. Mas cada empresa sabe onde está o seu mercado para poder funcionar em função do mercado a quem se dirige e saber que horas é que deve pôr para a empresa funcionar e até que horas. Isto é por um lado. E por outro lado,
o único meio de transporte alternativo para as cidades que se encontrou que não é poluente e que não leva a engarrafamento é a bicicleta. Ora, a bicicleta aqui em Portugal não era propriamente um símbolo de Estado, era um símbolo de modéstia. Se chegasse a uma empresa no meu Mercedes, tinha direito a senhor doutor, imediatamente e com imensas vénias. Se eu, que sou professor, chegasse de bicicleta, olha lá, o que é que tu queres? Já não era senhor doutor. Ora bem, agora desdoutorizámos-nos todos se andarmos de bicicleta, mas, por outro lado, todos nós nos garantimos melhor qualidade do ar, melhor, até faz bem às pernas e ao corpo todo, tudo aquilo que se gesticula. E, portanto, mas quando vejo alguns presidentes de Câmara a fazer novos trilhos para as bicicletas, é um ai Jesus, valha-nos Deus, que não tenho lugar para parquear o meu carro. Porque eu gosto de parquear o meu carro em frente à minha escada. Eu saio do carro e entro logo no elevador. Agora não. Agora, mudando um bocado o assunto, para terminar, porque já estamos aqui com algum tempo a mais, diga-se de passagem, porque isto é sempre entusiasmante, estes nossos diálogos. Há aqui um assunto que eu gostaria de pôr também em cima da mesa, até porque é um manifesto que o Estrategizando apoiou ativamente, está a apoiar ativamente, que é aquele tema que passou pela disciplina da cidadania e desenvolvimento. Nós, no caso, obviamente, estamos fundamentalmente interessados em ter cidadãos educados para o desenvolvimento e para a cidadania. Nós queremos que as crianças, os jovens e os adultos sejam capazes de perceber o seu grau de responsabilidade individual, o seu direito de aceder ao mínimo de condições, em cada vez sendo esse mínimo cada vez mais elevado, e o nosso direito de encontrar circunstâncias sociais que permitam que a comunidade no seu todo se desenvolva. Ora, é completamente inaceitável que algumas pessoas, uma boa parte delas da minha idade para cima, diga-se de passagem, e muito poucos gente da minha idade para baixo, que essas pessoas estejam com tantas saudades do tempo da Organização Política e Administrativa Nacional, da famosa OPAN, onde nós éramos obrigados a decorar os princípios do fascismo. Talvez não se lembrem disso, há muitos que já nem passaram por isso, felizmente, mas eu passei, provavelmente tu também terás passado, António Sarzeelo. E nessa circunstância, nesse tempo, eu não me lembro de ter visto nenhum das pessoas que assinaram esse manifesto a dizer, haja o direito às pessoas quererem ou não quererem assistir a essa disciplina. Não, tínhamos mesmo que assistir e passávamos ou chumbávamos também com essa disciplina. E nessa circunstância, ainda por cima, estamos a criar uma realidade que, se eu pensar assim, então haverá alguns evangélicos que vão pedir para acabar com as disciplinas científicas porque eles acham que o universo nasceu há 6.000 anos, no caso, não é? Convém recordar esse pequeno pormenor e qualquer dia, qualquer doido, no caso concreto, vai fazer propostas desse calibre e que, no caso concreto, vão ser obrigados a ter que repensar se de facto o mundo tem ou não tem 6.000 anos, vamos a chegar a esse ponto, não é? Coitado do Charles Darwin. E, na verdade, né, para além desta questão científica, há também questões do foro da cidadania. É óbvio que o cidadão tem que aprender os seus direitos e os seus deveres. É fundamental que o cidadão tenha acesso à Constituição da República, é fundamental que o cidadão tenha acesso a informações como o Código Civil, é central que o cidadão tenha direito a aprender a participar, a estar numa reunião, a intervir, a falar, a votar. É essencial que o cidadão tenha direito à educação sexual. Gostem que é, sobretudo, esse o problema que esses meninos têm. Esses meninos acham que o Dom Afonso Henriques não teve educação sexual. Teve, não tenham dúvidas que teve, e ao contrário do que esses senhores Porto Carrera andam para aí a vender no jornal local. Esse monsenhor Porto Carrera, para o identificar, é da Opus Dei. Isso mesmo. Esse senhor Porto Carrera, aqui há tempo escreveu no jornal Observador que Nossa Senhora, a mãe de Jesus, para quem é cristão e católico, foi a primeira astronauta do mundo, porque chegou ao céu
rapidamente, e imaculada, e sem precisar de ir dentro de uma cápsula. Bum! Subiu e pronto. Instalou-se numa nuvem e dali desatou a dar bênçãos. E, portanto, é a primeira astronauta do mundo que chegou ao céu. Escrito no jornal, com todo o descaramento, e se calhar há gente que acredita, que lê e que acha que sim. E é espantoso que um jornal como o Observador, que até tem como diretor José Manuel Fernandes, que vem da extrema-esquerda, diga-se de passagem, aceita um discurso desses sem ter uma crítica ao lado. Quer dizer, é simplesmente inaceitável. E é inaceitável que, no caso concreto, as pessoas venham com o direito de opinião. Obviamente que eles têm o direito de opinião, mas obviamente que têm o direito de pôr os seus filhos a aprender a serem cidadãos. Coisa que, infelizmente, em muitas das circunstâncias dessas pessoas, elas são todas menos cidadãs e preocupam-se somente em encontrar circunstâncias que sustentem fetichismos medievalistas que vão ao ridículo de se esquecerem, inclusivamente, que quem introduziu a história dos padres não poderem casar e não poderem ter filhos foram os cátaros, isto é, aqueles que depois, passados uns largos anos, foram chacinados por Roma. Não é? Convém recordar estas pequenas histórias para que as pessoas percebam que há mentira a mais nessas cabeças, há incompetência a mais, há ignorância a mais e há, sobretudo, arrogância a mais. E nós não podemos permitir essa circunstância, e eu aqui apelo a que todos subscrevam o manifesto Cidadania e Desenvolvimento. A cidadania não é uma opção. De facto, a cidadania é um dever. É um dever. As pessoas podem ser de direita, do centro, da esquerda, da extrema-direita e da extrema-esquerda, mas têm que ser, sobretudo, cidadãos. E ser cidadão é precisamente saber que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, e no caso concreto do outro, a liberdade do outro termina onde começa a minha liberdade, e todos nós temos o dever de participarmos para que a gestão da coisa pública, isto é, a política, seja feita por todos nós. Eu recordo que o atual Presidente da República, na realidade, foi eleito por 25% dos eleitores portugueses. Eu recordo que o Primeiro-Ministro atual foi eleito por 22% dos eleitores portugueses, o que é francamente inacreditável. Nós não podemos continuar com esta falsa cidadania, onde 60% das pessoas, pura e simplesmente, não vão votar, porque não percebem que estão a permitir que a gestão da coisa pública, onde eles têm direitos e deveres, esteja a ser feita por minorias, quando deveria ser feita por maiorias. Esse é o argumento talvez mais importante para que haja uma educação para a cidadania em Portugal, é precisamente a demonstração do absentismo que, vergonhosamente, tem vindo a crescer nestes últimos anos. Parte é culpa da classe política? Claro que sim, não tenho dúvidas sobre isso. Mas uma boa parte é culpa de cada um dos cidadãos individualmente, porque eles têm o dever de participar, porque a cidadania não é só um direito, é também um dever. O que é que achas, Sarcelo? Bom, quando eu vejo os números da abstenção, é evidente que é preocupante em qualquer país. Uhum. E é óbvio que as pessoas, se não vão votar, porque nesse dia está um dia de sol e preferem dar umas braçadas na praia, estão a encomendar aos outros que resolvam por si aquilo que devia ser resolvido com eles. Mas depois, quando é mal resolvido, atiram-se às pessoas que eles deixaram eleger por causa da sua abstenção. Absolutamente. Mesmo. Se tivessem, teriam se calhar sido eleitas outras. Talvez até algumas que eu não gostasse, não sei, mas pelo menos tinham mais legitimidade do que aquelas do que eu eventualmente gosto. Olha, posso até contar uma história que me lembrei agora por falar em cidadania. Aquele cidadão que muitos de nós respeita significativamente, porque foi um dos homens que, por exemplo, trouxe o direito do divórcio a Portugal, o Dr. Salgado Zenha, na altura o número 2 do Partido Socialista, quando era jovem, foi ele que conseguiu introduzir na Associação Académica de Coimbra o direito das mulheres a votar. Curiosamente, no ato eleitoral imediatamente a seguir, a esquerda perdeu as eleições. Mas a democracia é assim. A democracia não é só para ganhar. Nós aprendemos ganhando e aprendemos perdendo. E é verdade que, passado 2 ou 3 anos, a esquerda voltou a ganhar as eleições com o voto das mulheres e, francamente, é muito mais positivo nós termos o voto de todos, das maiorias e das minorias, do que viver com o voto de meia dúzia
e à custa dessa meia dúzia que alimenta um status quo que cada vez mais é complicado de desenvolver. Na verdade, esses que estão a subscrever essas múmias do século XX, barra 21, que estão a subscrever esse manifesto, qualquer que sejam os nomes, alguns muito respeitáveis, familiarmente falando, outros menos, porque também assistiram a toda a corrupção de olhos fechados. A verdade é que essas pessoas, se puderem, voltávamos a tirar às mulheres alguns direitos que ainda estão mal firmados, não é? E têm medo, eles têm medo de enfrentar as mulheres em termos de igualdade. Não é enfrentá-las em termos de igualdade no trabalho, na rua e até em casa. Isso mesmo, precisamente. Alguns têm medo porque as filhas podem começar a arrebitar cabelo e a já não consentirem fazer aquilo que os pais queriam que elas fizessem e casarem com quem eles querem que elas casem, mas com quem elas querem muito bem escolher. Pode até não ser da mesma estrutura social. Normalmente é, mas pode não ser. Portanto, há aí uma perca de poder que essas pessoas não podem consentir que seja feita em frente ao seu nariz. A igualdade para eles é igualdade, mas não de troco. Precisamente. Por isso é que, infelizmente, há um silêncio tão grande em relação ao louco do Trump e ao louco, no caso concreto, do Bolsonaro, dentro das elites portuguesas, e que levam a que uma parte dessas pessoas se sintam tão incomodadas, porque no fundo eles até gostavam que houvesse um Trump português e um Bolsonaro português. Sim, sem dúvida nenhuma. Um Trump em versão portuguesa já começa a haver. Não vou dizer o nome, mas é a versão adaptada à circunstância portuguesa. Nós não temos a floresta para desmatar como tem a Amazónia, mas temos fogos que são provocados propositadamente na nossa floresta. É verdade. E também temos quem tivesse deixado que isso pudesse acontecer, mandando plantar eucaliptos, que é o ouro das árvores, para ganhar mais dinheiro das fábricas de papel. E matar outras plantas que seriam mais úteis os eucaliptos. Eu não tenho nada contra os eucaliptos, também é bom que haja eucaliptos, mas a diversificação dessa plantação é uma riqueza para o país e não é uma riqueza para os celuloides, que é diferente. Mesmo o punhal de Leiria que ardeu, não ardeu por acaso. Sabe-se até quem foram os congeminadores, onde é que eles congeminaram, etc., deitar fogo àquela porção do punhal, que é para nós um punhal simbólico, não só por ter sido feito pelo rei Dom Dinis, foi dos homens mais inteligentes da monarquia portuguesa, mas também porque com esse punhal se fizeram as caravelas. Estamos a perder som. Estamos a perder som. Oi? Pô, caiu. Bem, houve aqui um pequeno problema técnico. Eu acho que o António Cerzedelo está sem som. Não sei o que é que aconteceu, Cerzedelo. De qualquer forma, como também já estamos no tempo final. Já estamos outra vez. Estás-me a ouvir, Cerzedelo? Estou a ouvir, é que alguém estava a telefonar da junta. Ok. Olha, pronto, era só para te deixar então um grande abraço e dizer que terminamos aqui mais uma atividade conjunta nestas nossas conversas. E preparemos-nos para a próxima, que será tão divertida e tão profunda quanto esta. Muito obrigado pelas tuas intervenções, António. Adeus. Ouviste tudo o que eu disse mesmo quando estava o telefone a tocar? Não, essa parte perdeu-se. Eu falei do punhal de Leiria. Essa parte do punhal de Leiria ainda se apanhou. A parte do punhal de Leiria, o resto se perdeu. O resto é que se perdeu. Peço desculpa, mas não tenho a maneira de travar as pessoas ligarem. Sem problema. Um grande abraço, fica bem.